A paz do Senhor, irmãos. Nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor por este privilégio, irmãos, de podermos estudar a palavra de Deus, meditar nela e nos aprofundar. Amém? Nós vamos orar a Deus para iniciarmos a aula desta manhã. Senhor da glória, nós te louvamos e te bendizemos por este privilégio, Senhor, por esses momentos de conhecimento, não conhecimento teórico, mas um conhecimento, Senhor, que produz vida. Ó Deus, te louvamos por esta bênção, Senhor, que é de meditarmos na Tua palavra, de poder e termos a liberdade de estudá-la, Senhor. Nós te louvamos. Te pedimos, ó Pai, fica conosco, fala as nossas vidas, ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos muito de Ti. Eu coloco a minha vida e a vida dos meus irmãos diante de Ti nesta manhã e pedimos a Ti, fala, Senhor, que o Senhor esteja conosco em todo o tempo. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos meditar nesses minutos, estudar a epístola de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. O nosso pastor tem nos dito riquezas a respeito dessa carta e nesta manhã nós vamos entender um pouco a estrutura da carta, um contexto de quando foi escrita, para quem foi escrita, um panorama, irmãos, para ser um apoio no nosso plano de leitura a respeito dessa carta. Amém? O texto base que nós vamos utilizar nessa aula está lá em Efésios capítulo 5, versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A introdução, irmãos. Em sua epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo trata especialmente do tema referente ao chamado e eleição dos crentes. Nós vemos isto logo nos primeiros versículos do capítulo 1. Independente de suas nacionalidades, constituindo o único corpo, tendo como cabeça desse corpo o Senhor Jesus, que prepara a sua noiva para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, conforme o versículo que nós lemos anteriormente. Traz à memória dos crentes daquela igreja suas condições atuais em Cristo, sua escolha, eleição e propósito. A velha condição não tinha mais nenhum domínio sobre eles, e por esse motivo deveriam andar de modo digno em relação ao alto chamado que obtiveram por Cristo. O objetivo da aula, irmãos, como nós dissemos, estudaremos a autoria do livro, data e local da escrita, principais tópicos da mensagem e para quem foi dirigida. A autoria do livro, irmãos. O livro foi escrito pelo apóstolo Paulo, conforme Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A carta foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo. A data e o local. Como os irmãos sabem, as datas são aproximadas, então aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. Local, irmãos. Paulo escreveu a carta aos Efésios durante sua primeira prisão em Roma. Como temos aprendido com o nosso pastor. O pastor tem dito muito, o pastor Douglas, a respeito do momento em que Paulo escreveu as suas cartas, suas epístolas. Também em sua primeira prisão em Roma, além da epístola aos Efésios, Paulo também escreveu Filipenses, Colossenses e Filemão, conhecidas como epístolas da prisão.
Nós temos alguns textos aqui que realmente nos dá essa certeza de que Paulo escreveu essa carta estando preso, ou seja, sendo um prisioneiro, né? Conforme o versículo que está aí na tela para os irmãos, Efésios capítulo 3, versículo 1, por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Ou seja, Paulo estava preso por causa da pregação do Evangelho. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E Efésios capítulo 6, versículo 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Conforme o nosso pastor nos disse no último domingo, Paulo estava preso, porém livre para pregar o Evangelho, livre para anunciar a salvação. E nós louvamos a Deus por isso. Ainda, irmãos, com relação à autoria, para quem foi escrito, para quem foi dirigida a mensagem, para quem foi escrito o livro. Também nós encontramos no versículo 1 do capítulo 1, conforme nós lemos. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. O que nós notamos, irmãos, é que não obstante uma carta escrita no ano 60 depois de Cristo, é uma carta muito atual para os nossos dias. E nós temos grandes lições, irmãos, a extrair e aprender com essa carta. Quem transmitiu, né, quem foi o portador, o mensageiro dessa carta? Foi Tíquico. Tíquico foi o mensageiro da carta, conforme Efésios capítulo 6, versículos 21 e 22. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais ao nosso respeito e ele console o vosso coração. Para nós entendermos, irmãos, um pouco mais o contexto dessa carta, a mensagem de Paulo, o público, né, ou seja, a sua audiência, nós precisamos recordar a passagem de Paulo em Éfeso, conforme o livro de Atos, conforme a narrativa de Lucas, os principais acontecimentos e circunstâncias desse momento. Então nós vamos relembrar um pouco, irmãos, o momento que Paulo esteve em Éfeso e os principais acontecimentos de uma maneira muito resumida, irmãos. Nós lemos já, né, no nosso plano de leitura o livro de Atos e Paulo, irmãos, ele esteve em Éfeso e em dois momentos, os irmãos se lembram, em suas segunda e terceira viagens missionárias, conforme Atos capítulo 18, versículos 19 a 21 e capítulo 19, versículos 1 a 41. Nós vemos esses dois momentos, Paulo passando rapidamente por Éfeso em sua segunda viagem e na terceira viagem, Paulo realmente ficando um tempo maior. Segundo o relato de Lucas, em Atos capítulo 19, versículo 10, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra de Deus através da pregação de Paulo. Se nós pegarmos lá, irmãos, rapidamente, em Atos, os irmãos me perdoem, eu gostaria de ler esse texto para nós fixarmos, irmãos. Então, é Atos, capítulo 19, versículo 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então nós vemos que Paulo, pela pregação de Paulo, muitos, se não todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra de Deus através da sua pregação.
Ali à direita, na parte laranja mais escura, em sua terceira viagem, Paulo permaneceu em Éfeso por aproximadamente 3 anos pregando o evangelho. Então, na segunda viagem foi uma rápida passagem, na terceira ele fica aproximadamente 3 anos pregando o evangelho. Em Atos, capítulo 20, versículo 31, nós vemos esse relato. Paulo encontrou-se, irmãos, com os presbíteros de Éfeso, em Mileto, exortando-os a permanecerem firmes e vigilantes no Senhor. Os irmãos se lembram também, em Atos capítulo 20, a partir do verso 17 a 38, Paulo está em Mileto e manda chamar os presbíteros de Éfeso e os exorta a permanecerem vigilantes, a permanecerem firmes, porque entrariam no meio deles lobos devoradores. Os irmãos se lembram? E Paulo fala que o que importava a Paulo, em nada ele tinha sua vida por preciosa, e importava que ele cumprisse o ministério e ele cumprisse a carreira que foi proposta a ele pelo próprio Senhor. Tá? Nós estamos apenas relembrando aqui algumas passagens de Paulo em Éfeso. Do lado esquerdo, irmãos, no último quadro, por causa da pregação do evangelho através de Paulo, a profissão de ourives da cidade, aqueles que faziam esculturas da deusa Diana, estava sendo ameaçada em função do abandono da idolatria e a conversão a Cristo. Os irmãos se lembram, Éfeso era uma cidade idólatra. Éfeso cultuava, tinha um templo, nós vamos ver isso um pouquinho adiante, da deusa chamada Diana, deusa da fertilidade. Então era uma cidade pagã. E conforme Paulo ia pregando e as pessoas iam se convertendo, eles abandonavam as práticas pagãs, se entregavam ao evangelho, à palavra de Deus, se convertendo a Cristo, e deixavam de consumir os nichos, né? Nós vemos nesse texto, conforme nós vimos aqui no capítulo 19, versículos de 23 a 41, as pessoas deixavam de consumir os nichos, as esculturas dessa deusa chamada Diana. E a profissão daqueles que viviam desse comércio estava em descrédito, estava sendo ameaçada, porque as pessoas estavam se convertendo ao Senhor, ao Evangelho, estavam deixando essa prática idólatra. Esse pecado era uma cidade de feitiçaria, e nós vamos ver adiante as pessoas se convertendo e queimando seus livros de feitiçaria em praça pública. Então o que acontece aqui, irmãos, no capítulo 19, é essa ameaça à função, a profissão do ourives, porque as pessoas estavam deixando de consumir esses nichos, essas esculturas produzidas por esses ourives. Do lado direito, abaixo, inferior, como eu disse, Éfeso era dominada pelo pecado, paganismo, idolatria e feitiçaria. Paulo foi o grande instrumento usado por Deus para libertar a muitos que, crendo no Evangelho, queimaram seus livros de feitiçaria em praça pública, calculando o seu valor em 50 mil denários. Irmãos, 50 mil denários era um alto valor. Um denário representava aproximadamente o trabalho de um dia. Você imagina 50 mil denários. O que estava acontecendo aqui, o Senhor, através da vida de Paulo, estava quebrando a idolatria, conforme nosso pastor disse no domingo, quebrando a feitiçaria, a idolatria. As pessoas estavam se convertendo ao Senhor, deixando suas práticas idólatras, irmãos. Então olha que contexto glorioso nós entendemos, para entendermos o motivo da carta de Paulo aos Efésios. Percebe em que circunstâncias esses indivíduos se encontravam, irmãos? Ainda alguns dados com relação
a cidade de Éfeso, irmãos. Algumas notas históricas extraídas do Manual Bíblico de Halley. Éfeso era uma das grandes cidades do Império Romano, junto com Roma e Corinto. Era a capital da província da Ásia. Irmãos, era uma cidade muito importante daquele momento. Éfeso tinha mais ou menos, aproximadamente, 250 a 300 mil habitantes, irmãos. Olha só o tamanho dessa cidade. Era uma cidade portuária, localizada no ponto terminal da rota das caravanas provenientes da Ásia. O que isso significa, irmãos? Que o comércio era muito aquecido, por causa justamente do templo da deusa Diana, por causa dos nichos. As pessoas entravam e saíam de Éfeso por essa rota portuária, tá bom? Ficava em Éfeso, como nós dissemos, o templo da deusa Diana, considerado, olha só, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma arquitetura muito grande, irmãos, muito grande. Éfeso possuía um enorme teatro que acomodava cerca de 25 mil pessoas. Teatro esse citado em Atos, capítulo 19, versículo 29. Vamos ler, irmãos? Atos 19, 29. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Então, por causa da pregação de Paulo, eles foram levados para esse teatro, irmãos. Para esse teatro que tinha uma capacidade de 25 mil pessoas. Aqui alguns dados históricos, irmãos, agora para nós entendermos efetivamente o propósito, né? Por que Paulo escreveu, para quem. Percebe, irmãos? Só para antes de nós entrarmos no livro propriamente dito, os irmãos percebem qual o contexto dessa cidade? A idolatria imperando, a feitiçaria, os cultos consagrados a essa deusa Diana. Então, era este contexto, nesse momento em que Paulo, na sua terceira viagem, passa por Éfeso. E agora, na prisão, ele escreve essa epístola, essa carta, para os crentes que haviam se convertido na sua passagem por Éfeso, irmãos. Amém? Informações introdutórias do livro, irmãos. O objetivo central de Paulo no capítulo 1 é estabelecer uma referência eterna com relação ao chamado dos crentes de Éfeso e colocar todos em pé de igualdade diante da incapacidade do homem de salvar-se a si mesmo. E aí nós podemos ler nos versículos de 1, no capítulo 1, versículos de 13 a 14. Paulo inicia sua carta apresentando aos Efésios a soberania de Deus em relação à eleição, predestinação, escolha e amor para com os crentes. Efésios 1, capítulo 4. Perdão, irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O que Paulo está dizendo, iniciando a sua carta, iniciando a sua mensagem aos irmãos da igreja de Éfeso. Paulo eleva, irmãos, como o nosso pastor tem dito, eleva a questão da eleição, a questão da escolha, a questão de que foi um chamado não estabelecido por um homem, mas um chamado estabelecido na eternidade. Então, Paulo inicia sua carta levando esses irmãos para essa visão eterna, para essa visão alta de que, olha, vocês não foram escolhidos em um determinado momento
de suas vidas, vocês não foram eleitos em um determinado momento de suas vidas e vocês não foram chamados por um homem ou por uma pessoa qualquer. Então, Paulo vai dizer, ele vai estabelecer essa referência eterna com relação ao chamado dos crentes de Éfeso e por que colocar todos em pé de igualdade diante da incapacidade do homem de salvar a si mesmo, irmãos? Porque Paulo vai iniciar sua carta apresentando essa soberania. Ele vai dizer: a escolha de vocês foi estabelecida por Deus na eternidade. Como o versículo 4 do capítulo 1. Como também nos elegeu nele, ou seja, o Senhor nos elegeu os irmãos de Éfeso antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aqui nós vemos então a questão do chamado, estabelecido na eternidade, antes da fundação do mundo, e o propósito, para andarmos diante dele em amor. Então Paulo eleva, irmãos, essa discussão, se assim eu posso dizer, e diz: vocês foram escolhidos na eternidade. Vocês não estão por acaso no Senhor, vocês não estão por um acidente, mas foi estabelecida essa eleição, essa escolha, esse chamado na mente eterna do Senhor. Amém? Salvos pela graça, judeus e gentios, irmãos. Isso é muito importante. Após elevar o tema, conforme nós vimos, com relação à eleição no capítulo 1, Paulo inicia o capítulo 2, encerrando todos os homens de qualquer nação, judeus e gentios, aqueles que não faziam parte da nação de Israel, debaixo da necessidade da graça divina. Ou seja, é impossível ao homem salvar-se a si mesmo. Paulo encerra todos os homens debaixo da necessidade da graça, irmãos, salvadora do Senhor Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então Paulo, ele não abre espaço nesse versículo, nesse texto, para uma discussão com relação à necessidade da graça e da salvação do homem. Por isso, aqui o termo que ele encerra todos debaixo dessa necessidade. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, ou seja, não há capacidade no homem para salvar-se. Não é pelas obras, nós sabemos disso, absolutamente nada é dom de Deus. Ainda com relação à reconciliação do homem com Deus, Paulo aborda o tema central da carta. Veja bem, irmãos, qual o tema central? Que é a unidade entre gentios e judeus em um só corpo, que é a igreja. Esse é o tema central da carta, irmãos. Paulo então encerra todos debaixo dessa graça salvadora, dizendo: vocês não podem, judeus e gentios, salvar-se a si mesmo. Então Paulo agora aborda esse tema de que tanto judeus como gentios, agora em Cristo, um só povo, nós vamos ler aqui os textos. Paulo agora começa a estabelecer esse entendimento com relação ao corpo de Cristo através desses membros, judeus e gentios, que fazem agora parte de um único corpo. Membros individualmente, como nós ouvimos no domingo, como o nosso pastor tem nos dito, nos ensinado, cada um com as suas funções, mas membros de um só corpo, o qual o cabeça é Cristo. E Paulo vai estabelecer essa relação a partir do capítulo 2, versículos 14 a 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, ok?
Havia uma parede de separação, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Aqui ele está falando desses dois povos, agora um único povo, ou seja, uma única criatura, agora em Cristo, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele, ou aliás, por ela, pela cruz, a inimizade. Na cruz, irmãos, na cruz, há um novo homem. Na cruz, ou através da cruz, não há judeu, não há grego, não há gentil. Há um novo homem, onde todos fazem parte de uma nova natureza. E Paulo está falando, agora, essa parede de separação, esse muro foi derribado. Judeu, considerando-se exclusivamente o povo de Deus, e agora, gentil, sendo enxertado nessa boa oliveira, fazendo parte desse povo de Deus. E agora essa parede foi derribada e há um só povo, um só homem, nesse sentido de natureza. E Paulo fala que agora este novo homem faz parte do corpo de Cristo. Amém? Avançando um pouco mais, irmãos. Mistério revelado, irmãos. Paulo usa muito esse termo, o mistério revelado. Paulo enfatiza a participação dos gentios no plano da salvação e, consequentemente, no corpo de Cristo, como nós vimos. Pois, conforme vimos anteriormente, a parede de separação dos povos havia sido derribada por intermédio da cruz. Efésios capítulo 3, versículos 5 e 6. O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado, olha o mistério revelado, irmãos, aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros, veja bem, do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Paulo está dizendo o seguinte, em outro momento esse mistério não foi revelado, mas agora, esse mistério, agora em Cristo, Cristo é esse mistério, foi revelado também aos gentios. E os gentios agora convertidos fazem parte deste corpo. Então, olha, irmãos, vamos só recapitular. O que Paulo faz? Ele, no início da sua carta, eleva a eleição, eleva a ideia de chamado, de escolha, e fala, vocês não foram escolhidos, não é um acidente essa escolha. Não foi um acidente. Paulo vai, no capítulo 2, vai dizer, olha, não há judeus e não há gentios. Há agora uma nova natureza, um novo homem em Cristo que faz parte de um corpo. E esse mistério que havia sido oculto foi revelado. Foi revelado agora. Agora, então, Cristo é o cabeça e judeus e gentios, esse novo homem em Cristo é membro deste corpo. Viver de acordo com o alto chamado. Agora Paulo vai dizer o seguinte, esqueçam aquela vida, aquela velha vida. Vocês foram chamados, conforme nós vimos até aqui, irmãos, numa condição eterna, numa mente eterna. Vocês foram chamados por um propósito alto, elevado. Então permaneçam, sejam dignos e andem dignamente, ou seja, perfeitamente de acordo com esse chamado. Porque não foi um chamado terreno qualquer, comum, mas um chamado elevado, um chamado alto. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno, olha aí, perfeito, da vocação a que fosse chamado. No capítulo 4, Paulo enfatiza que o organismo possui muitas partes, porque são muitos membros, irmãos, e cada um deve ocupar o seu lugar com a sua função, com o seu trabalho, com o seu serviço, com a sua execução.
cooperando de maneira conjunta para o aperfeiçoamento e edificação do corpo. Nós temos ouvido muito a respeito disso, o nosso pastor dizer, irmãos. E aqui, essa carta, Paulo enfatiza demais esse aspecto. Realmente, há muitos membros, mas um só corpo. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo em Cristo. Ou seja, viver de maneira viver de acordo com o alto chamado, de maneira digna desse chamado, dessa escolha, de maneira perfeita, executando e realizando o seu papel no corpo, nesse organismo. Paulo, irmãos, vai nos mostrar ainda, e aqui, irmãos, de uma maneira muito resumida, por causa do nosso tempo, condutas e práticas cristãs. Está aí, né? As referências estão aí, os irmãos podem ler depois. A partir do capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 6, versículo 9, Paulo vai relacionar ou relaciona, irmãos, uma série de exigências para um viver cristão. Condutas cristãs, como, irmãos, agora, nessa nova natureza, agora em Cristo, os irmãos da igreja de Éfeso, que estavam naquele conceito idólatra, irmãos, e que agora em Cristo devem se portar diante dos homens, diante da sociedade, diante da própria igreja. Então Paulo vai trazer aqui aspectos práticos. Ele vai dizer agora, não vivam mais de acordo com a velha natureza. Sejam revestidos do Espírito, vocês já são uma nova criatura. Vocês foram escolhidos, eleitos, agora vivam de acordo com esse chamado, de acordo com essa nova natureza. Tá bom, irmãos? Nós não vamos entrar nos detalhes aqui, mas aqui estão as referências, os textos para os irmãos lerem e se desejarem. No capítulo 6, irmãos, nós conhecemos também, Paulo vai falar sobre a armadura do cristão, sobre esse revestimento. Então, de acordo com esse chamado, de acordo com essa participação no corpo, de acordo com tudo isso que Paulo disse até agora, com essa prática cristã, o viver santo, agora Paulo vai dizer o seguinte, agora se revistam da armadura. Em Cristo somos revestidos de uma armadura espiritual para pelejarmos e lutarmos contra as forças invisíveis. Então Paulo também, veja, irmãos, lembrem, não percam isso de vista. Paulo eleva desde o primeiro capítulo, irmãos, eleva a ideia e a visão dos irmãos de Éfeso, dizendo, olha, vocês foram eleitos e foram assentados nos lugares celestiais. Então, Paulo está no alto, irmãos. Então ele está dizendo o seguinte, revistam-se de uma armadura espiritual para pelejarmos e lutarmos contra as forças invisíveis. Sejam revestidos por essa armadura. Estamos em uma batalha contra tudo que se opõe e se levanta contra o Senhor e os propósitos de Deus. Há uma batalha espiritual, irmãos. Há uma guerra espiritual. Perdão ser repetitivo, irmãos. Nosso pastor tem dito muito com relação a isso. Nós estamos numa guerra. Nós somos soldados diante dessa batalha, diante dessa guerra, irmãos. Então, eu vou repetir. Estamos em uma batalha contra tudo que se opõe e se levanta contra o Senhor e os propósitos de Deus. Por isso, Paulo afirma que nossa luta não é contra a carne e o sangue. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aqui eu gostaria de deixar uma mensagem para os irmãos, encerrando o que nós aprendemos, né, irmãos? De uma maneira muito resumida também, mas para nós guardarmos nos nossos corações, irmãos. Todos nós
fomos chamados para um propósito maior, irmãos, maior. É isso que Paulo está dizendo, que está acima da nossa própria vida. Paulo vai dizer isto aos irmãos, aos presbíteros de Éfeso: em nada tenho a minha vida por preciosa. Essa eleição, irmãos, estabelecida na eternidade, nos alcançou juntamente com a graça salvadora do Senhor Jesus, fazendo-nos participantes e membros do corpo de Cristo. Somos exortados com a mensagem de Paulo aos Efésios a contemplarmos a obra do Senhor na nossa vida e a sermos diligentes no nosso chamado. Amém, irmãos? Aqui só para os irmãos terem como referência, a bibliografia que nós usamos, a Bíblia Sagrada, obviamente, Manual Bíblico de Halley, o livro do Meir Pirman, através da Bíblia, livro por livro, e o que aprendemos no seminário, irmãos. Louvado seja o Senhor, nós exaltamos, irmãos, engrandecemos o nome do Senhor por esses ensinamentos, por essas lições registradas e disponíveis a nós. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado e que nós possamos permanecer firmes, irmãos, para prosseguirmos, irmãos, rumo ao alvo. Há uma carreira, irmãos, proposta a nós. Há um ministério, irmãos, que nós temos que, como disse Paulo, há uma carreira e há um ministério que eu tenho que cumprir, proposto pelo próprio Senhor a mim. Louvado seja Deus, irmãos. Nós vamos orar a Deus. Te agradecemos, Senhor, te bendizemos e te exaltamos por esses momentos preciosos na tua presença. Te agradecemos pelos estudos, te agradecemos pela escola bíblica dominical, te agradecemos, Senhor, por toda a visão, Senhor, tua, dada a nós através da vida do nosso pastor, do teu filho, teu servo. Renova a sua vida, fortalece. Nós te agradecemos pela vida do teu filho, Senhor. Ó Deus, fica conosco neste dia, nos abençoa, Senhor, e opera grandemente nas nossas vidas, Senhor. Nós precisamos muito de ti. Nós oramos e te agradecemos para a tua glória. Amém. Amém, irmãos. A paz do Senhor a todos, que o Senhor nos abençoe.